Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você, um abraço para todo mundo aí do 360, legal participar. Pois é, amanhã vamos ter aqui no Maracanã esse primeiro confronto das oitavas de final para o Flamengo contra um velho conhecido já, né, da fase de grupos, o Bolívar. O Flamengo não conseguiu o primeiro lugar, né, da tabela na fase de grupos, então até por isso faz seu primeiro jogo em casa e aí vai literalmente subir a montanha no segundo confronto. Então por isso é muito importante esse primeiro duelo contra o Bolívar no Maracanã. Vai ser um duelo muito difícil, o Flamengo pensando em abrir uma frente, já de olho nessa segunda perna desse confronto das oitavas de final. E aí no último fim de semana, aqui mesmo no Maracanã, um empate 1-1 com o Palmeiras, o Flamengo teve dois baques, né? Porque foram as perdas de Cebolinha, que é um jogador muito importante para o técnico Tite, já vinha ali com alguns problemas de lesão, mas agora um rompimento do tornozelo ali, do tendão de Aquiles, na verdade, dos ligamentos do tendão de Aquiles da perna esquerda, cirurgia, só volta ano que vem, então foi um baque muito grande. E o Vinha também, que é uma peça muito importante, teve uma lesão no joelho, ainda está fazendo alguns exames para saber a extensão exata dessa lesão, mas o Flamengo muito provavelmente não vai contar com ele mais em 2024. Então o clube até tentando ir ao mercado para buscar algumas outras opções, só que para esse jogo especialmente, a questão do Cebolinha é mais alarmante ainda, porque o Bruno Henrique seria, imaginamos, seu substituto imediato. O Bruno Henrique está suspenso, foi expulso no último jogo da fase de grupos contra o Milionários aqui no Maracanã. Então foi uma situação meio parecida do que o Tite viveu nos jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Não tinha o Bruno Henrique ou suspenso ou lesionado e o Cebolinha saiu lesionado logo no início das partidas. Então o Luiz Araújo deve ser a opção ali pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas na lateral esquerda, já que saiu com a questão da pancada na cabeça logo no segundo tempo da partida contra o Palmeiras, mas o Flamengo diz que não preocupa, então de restante deve ser aquela equipe que está todo mundo acostumado, com o Wesley na lateral direita, porque o Varela ainda está com um probleminha no quadril. E no gol tem a questão de goleiro das Copas, mas o goleiro da Copa do Brasil é o Matheus Cunha. Da Copa Conmebol Libertadores é o Rossi, e o Rossi falou um pouquinho sobre esse confronto difícil que o Flamengo vai ter contra o Bolívar na quinta-feira aqui no Maracanã. A gente acompanha agora. É um jogo muito importante para nós, é um confronto direto, né? Uma eliminação direta, então a gente precisa do apoio da torcida, precisamos muito do apoio. Assim como eu falei depois do jogo do Palestino, a gente tinha perdido lá e depois dele tivemos dois jogos aqui no Maraca contra Milionários e contra Bolívar. Esse apoio da torcida se sentiu, a gente conseguiu sair com a vitória e agora quinta-feira temos mais um jogo importante, onde a gente vai precisar muito da torcida também para gerar esse apoio e também botar pressão no outro time também, que a gente sabe que é difícil para qualquer time jogar no Maracanã com a nossa torcida, com a nossa nação, e aí é isso. Tá então o Rossi, né, o camisa 1 do Flamengo, já mais adaptado, bem mais adaptado ao Rio de Janeiro, Abel, falando em Maraca, falando nação, então já está pegando os termos ali, já está bem acostumado, já está mais em casa o goleiro argentino, que tem sido muito importante também, toda a sua experiência em cenário internacional para o Flamengo, especialmente também na Libertadores, o Flamengo em busca do tetracampeonato, Abel. E lembrando que na fase de grupos, o Bolívar ganhou de 2-1 em La Paz e o Flamengo meteu 4-0 no Maracanã, Porque professor. o Bolívar foi faceirinho aquele dia. É. Coisa que provavelmente não será agora. Será? Agora é mata-mata. Fechar a casinha. Se o Bolívar sair com uma derrota de 1-0, um gol de diferença para o Flamengo hoje, você vai ver jogador e comissão técnica comemorando. Porque é a chance que eles têm de reverter na altitude. Já em relação ao Flamengo, a gente falou de um Botafogo tendo que propor o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo hoje não tem outra alternativa. Ele tem que ser intenso, ele tem que sair de campo com boa diferença de gols. É isso que pode dar alguma tranquilidade no jogo de volta. Uma vitória hoje do Flamengo, hoje não, né, na quinta-feira, por 2 gols de diferença, ainda vai deixar uma pulga atrás da orelha. Eu acho também a vantagem curta. 2-0 é curto. Basta lembrar o que aconteceu com o Flamengo contra o Olímpia. E a gente também... Passado. E assim, lógico,
fazer uma grande vantagem pensando na altitude, mas a gente tem que também respeitar muito o time do Bolívar como um projeto dos últimos anos. Na edição passada tirou o Atlético Paranaense simplesmente. Teve vitórias significativas nas Libertadores jogando fora de casa. É um projeto que tem crescido, mas a diferença técnica é considerável. E o jogo no Maracanã expôs isso. O Flamengo é bem favorito para o confronto, mas não acho que é um time que é basicamente altitude. Acho que seria desmerecer tudo que tem feito. Embora o meio de temporada, né, entre a fase de grupos e o mata-mata, tem uma notícia muito ruim para o Bolívar, a saída do Francisco da Costa, brasileiro que é um dos artilheiros da Libertadores, fez 5 gols na fase de grupos. Nosso Chico. Ele foi para o Cerro Porteño, é uma baixa. Inclusive, ele fez um dos gols da vitória contra o Flamengo lá na Bolívia, é uma baixa importante. Então, assim, com toda a ressalva ao trabalho do Bolívar, mas ainda assim o Flamengo é bem favorito, acho que para construir uma boa vantagem no jogo de ida. O Flamengo, ele precisa... Isso tem que ser automaticamente, tem que ser de forma imediata, para ser mais certeiro, melhorar sua bola aérea defensiva. Porque, assim, vai ser algo que o Bolívar vai explorar, principalmente na altitude, que ainda tem um impacto da altitude, modifica a velocidade da bola. O Tite vai precisar trabalhar de uma maneira exaustiva, porque o Flamengo tem sofrido de maneira constante. De 21 gols sofridos no Brasileiro, 15 foram com bola aérea, né? Então, isso vai ser algo importante em um confronto que acaba pode ser equilibrado, pensando no jogo de volta sendo decidido em La Paz. Eu vou viajar para lá para ver um pouco dessa altitude, para fazer essa cobertura na semana que vem. E tem a situação médica que o Pedro trouxe aqui para gente. Se você não ter o Cebolinha, principalmente Cebolinha, você não tem Vinha e Cebolinha, você perde muito da melhor dinâmica possível ofensiva do Flamengo, que é um jogador que desequilibra no mano a mano, é um jogador mais incisivo, que vai para dentro ali pelo lado esquerdo, né? Quando ele tem o Gerson pela direita, com o Gerson ele tem um cara que tem uma capacidade maior de articulação de jogo. Então, o lado esquerdo é o lado que vai mais para dentro mesmo, que bota a velocidade. Vai ter que ser o Luiz Araújo por ali. E aí, em vários momentos, o Tite até inverte, né? Traz o Gerson para a esquerda e bota o Luiz Araújo para jogar na direita, que é um lugar que ele fica mais confortável. O Luiz Araújo até foi bem pela esquerda contra o Palmeiras, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Foi uma coisa muito pontual. Pontual. Né? Ele costuma ir melhor pelo lado direito. Então, você pode fazer essa inversão. Você tem um problema aí para o Tite tentar solucionar. Hoje é um jogo para o Flamengo ser muito intenso, deixar tudo. Né? Amanhã, desculpe. Amanhã para ser muito intenso, deixar tudo e tentar construir uma vantagem. Eu acho o 2-0 curto. Você vai precisar... Se repetir o que aconteceu na fase de grupos, 2-0 tá bom, porque lá foi 2-1. Não, acho que numa escala de prioridade no jogo de ida, o Flamengo tem um desafio com uma equipe que cria mais do que efetivamente consegue em termos de gols. Esse é o desafio do jogo de ida. E o jogo de volta, estou com dor, essa coisa da bola aérea preocupa. Agora, vamos lembrar também que essa condição invertida, primeiro aqui para depois ir para a altitude, foi uma condição em que o Flamengo se colocou. Sim. Na medida em que ele foi segundo colocado de um grupo em que ele teria que ter sido o primeiro com uma certa facilidade. Né? Deixa eu perguntar para o Pedro sobre a situação do Wesley. O Flamengo recebeu uma proposta do Atalanta, já está tudo certo, vai embora mesmo? Como é que está isso aí, Pedro? Então, Abel, o Flamengo recebeu, sim, proposta do Atalanta pelo Wesley e as conversas estão em andamento ainda. Uma proposta considerada vantajosa seria ali na casa fixos dos 16 milhões de euros, com a possibilidade de chegar a 20, 21 ainda com os bônus, né? Então o Flamengo vê com grande interesse essa possibilidade de negociação e, claro, teria que ir ao mercado buscar outra opção. Já observa o mercado, obviamente, por conta da possibilidade, que tem uma boa possibilidade de saída do Wesley, as partes ainda conversam. Tem também a possibilidade de saída do Fabrício Bruno para o Rennes, da França.
seriam 15 milhões de euros, né? Então o Flamengo também conversa, questões de metas e tudo mais, que aí para saber se aceita para finalizar esse negócio, e aí se o Fabrício Bruno aceitaria também, porque da última vez ele não aceitou ir para a Inglaterra, e o Flamengo espera definir muito em breve essas situações aí de saídas para a próxima semana, e aí, quem sabe, de chegadas também, busca o Alcaraz do Southampton da Inglaterra, o argentino, meia, para, quem sabe, compor o seu elenco também ali, pelo menos para brigar ali no meio de campo com De La Cruz, com a Arrascaeta, para ser uma boa alternativa entre chegadas e indas. O Flamengo tentando se movimentar e está se esforçando mais agora, está com um senso de urgência maior por conta das lesões do último fim de semana. Então está buscando mais um atacante agora também, uma possibilidade de um lateral que não seja nem por uma contratação definitiva, mas pelo menos um empréstimo para suprir essa ausência aí, que não se sabe exatamente por quanto tempo, do Vinha. Então tem uma boa possibilidade sim de saída do Wesley, porque seria uma negociação do ponto de vista financeiro, o Flamengo entende, muito vantajosa. Mas as partes ainda estão conversando, o Wesley com seus representantes também, e o Flamengo acharia interessante que pelo menos ele cumpra esse ciclo das oitavas de final aí também, porque o Varela, como eu disse, ainda está com um probleminha no quadril, então ele teria que permanecer por mais um tempinho aí para fazer a função na lateral direita, e o Flamengo ir em busca do mercado. E só para terminar, acrescentar que vocês estavam falando sobre as questões aí, lamentou-se muito a contusão, a lesão do Cebolinha, justamente porque esse primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo entende que o Bolívar vai vir de forma muito fechada e seria um jogador para abrir essa defesa do Bolívar. Então, perder esse jogador nesse momento, o Flamengo lamentou bastante, porque seria um jogador que entende que seria crucial para essa partida. Gente, vamos falar um pouco sobre Flamengo e Bolívar, né? Jogo que acontece na próxima quinta-feira no Maracanã. E a notícia é de que o Wesley pode estar deixando o Flamengo, né? O Flamengo aceitou uma proposta, olha, proposta milionária aí, né? A proposta veio do Atalanta, lá da Itália, né? São 20 milhões de euros, algo em torno aí de 120 milhões de reais, para que o Wesley possa se transferir para o futebol italiano. O Flamengo aceitou já a proposta, agora cabe ao Wesley, né, acertar a parte dele com a Atalanta, decidir se quer jogar na Itália, mas acho difícil não aceitar uma proposta como essa, né? Bastante dinheiro para o clube. E imagino que, se o clube está tão disposto assim a pagar 20 milhões de euros pelo Wesley, não acho que é a proposta salarial que vai atrapalhar um negócio como esse. Apenas a vontade do jogador, né, Grafa? Às vezes atrapalha, às vezes a proposta salarial não é a mesma para o clube, não, né? Pô, mas aí o jogador fala, pô, vocês estão pagando os 20 milhões de euros para o Flamengo. Eu quero ganhar tanto aqui, Às velho. vezes é o pacote, às vezes é o pacote. O caso do Fabrício Bruno, por exemplo. Mas, assim, em termos de número, é uma proposta muito boa para o Flamengo. E para o Wesley, aí cabe a ele decidir, né? Vai jogar num futebol muito competitivo, de muita força física, de técnica, onde ele vai ter um trabalho defensivo muito grande para fazer. Mas vai aprender muito, né? Mas vai aprender muito. Culturalmente, a nível de jogo, assim, a nível de cultura, de vida particular também vai ser excepcional. Vamos ver a decisão do menino. E acho que é assim, uma oportunidade boa também, porque a Atalanta é um time que tem disputado as principais competições, é um time que tem chegado sempre bem no campeonato italiano. Chega com grande pressão de dar uma resposta imediata, por ser um clube, não ser um dos tops clubes europeus, e a expectativa de se adaptar esse nível de clube como o Atalanta, te dá a projeção, né, Grafa? Projeção, o tempo de maturação para se adaptar ao futebol, à vida local e, consequentemente, apresentar um bom futebol. Tenho a impressão de que vai ser Tem brasileiro vai ser lá, o futuro. Né? Tem o Ederson, né? Champions League para jogar. Isso, Champions League. Campeão da Liga Europa. Exatamente. Então, grupos, né? Me parece uma boa oportunidade para o Wesley. Um treinador que é muito marcante nesse período já longo na Atalanta, que é o Gasperini. Isso. Com um jeito de jogar bastante peculiar, muito agressivo. Bom de se ver jogar. Muito agressivo, ousado, gosta de ficar com a bola. A característica de jogo da Atalanta é jogar para frente. Marcação individual o campo inteiro, ele vai ter essa... E imagino que eles vejam no Wesley um jogador fisicamente bem dotado, em termos de correr,
pedaços grandes de campo para isso. Agora o Flamengo precisa contratar, né, Mansur? A questão porque é essa, né? o Varela se torna o único lateral do elenco, né? O Flamengo já tinha... A forma como o Flamengo olhou para a temporada, se o Flamengo fosse entrar na temporada para disputar o Campeonato Brasileiro, era difícil dizer que o elenco do Flamengo não estava à altura desse objetivo. A forma como o Flamengo está olhando a temporada, tentando abraçar algo que ninguém conseguiu fazer ainda, né? Que é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores com força máxima. Aí, para isso, o elenco já tinha carências que estavam aparecendo. No último domingo, as lesões de Vinha e Cebolinha ampliaram ainda mais essa sensação de escassez. Agora, se sai o Wesley, você olha o elenco do Flamengo e vê 2 laterais. Um para cada lado. Varela e Ayrton Lucas. É difícil sustentar uma maratona como essa. Na esquerda ainda você tem o Léo Pereira, né? Que costuma fazer essa função ali Mas adaptado. aí você tem já uma adaptação, e aí você tira de outro setor, onde, por exemplo, o Léo Ortiz, que é uma outra opção, muitas vezes vem cobrir uma lacuna que se cria no centro do campo, porque a junção Pulgar e Alan nem sempre dá os mesmos resultados. Se não tem De La Cruz, aí você precisa puxar o Gerson da direita para o meio, e aí você se depara com a escassez de pontas. Porque resta o Bruno Henrique só e o Luiz Araújo, com a lesão do Cebolinha. E o Bruno Henrique tem tido questões físicas recorrentes. Então, o Flamengo precisa, para continuar enfrentando esse período do calendário, tentando jogar... Nação, temos uma bomba de última hora. O Flamengo foi com tudo para cima de Roger Guedes, e o final dessa novela veio rapidinho. Será que ele vai vestir o manto sagrado? Fica ligado aqui no vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e descubra todos os detalhes dessa negociação relâmpago. O Flamengo, sob liderança do ex-treinador da seleção brasileira, está focado em garantir, ao menos, um título expressivo nesta temporada. Para isso, a diretoria tem trabalhado de forma alinhada com a comissão técnica. No entanto, a gestão enfrenta desafios com lesões e negociações de jogadores titulares, como Wesley, que foi transferido para o Atalanta por decisão de Landim. Essa situação pressiona a equipe a ser mais ativa no mercado, já que, até o momento, nenhuma nova contratação foi concretizada na janela de transferências atual. Enquanto se prepara para o confronto de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, no Maracanã, o Flamengo lida com desfalques importantes, Vina e Cebolinha, por lesão, e Bruno Henrique, que está suspenso. Apesar dessas dificuldades, a diretoria mantém o foco no mercado de transferências, reconhecendo a necessidade de reforços para garantir competitividade ao longo da temporada. Reuniões internas têm sido realizadas para avaliar potenciais contratações que possam preencher as lacunas deixadas por jogadores lesionados ou em processo de saída, como Fabrício Bruno, Wesley e Vitor Hugo. Um dos nomes cogitados foi o de Roger Guedes, atualmente no Al Rayyan, com passagem marcante pelo Corinthians. No entanto, a alta pedida salarial do jogador, que está além dos padrões do futebol brasileiro, fez com que o clube recuasse nas negociações. Diante da situação financeira atual, mesmo com a estabilidade em campo, o Flamengo opta por trabalhar com outras opções mais viáveis economicamente, descartando, por hora, a contratação de Roger Guedes. A diretoria segue em busca de reforços dentro de um limite orçamentário bem definido, evitando comprometer o futuro do clube com investimentos arriscados. Com o Flamengo mantendo um foco estratégico nas contratações e buscando equilíbrio entre reforçar o elenco e manter a saúde financeira do clube, a expectativa é que as decisões tomadas pela gestão possam trazer os resultados esperados dentro de campo. Enquanto aguardamos os próximos capítulos dessa história, queremos saber a sua opinião. O Flamengo deve investir pesado em novos jogadores ou manter uma postura mais conservadora no mercado? Comente abaixo o que você acha. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as novidades do Mengão.